Olá a todos, eu sou o professor Adelar, professor de Filosofia, e esse é o conteúdo de Filosofia para o 9º ano. Bem, na aula de hoje nós vamos falar então sobre o pensamento lógico-racional. Nas aulas anteriores, né, a gente já falou um pouco sobre a filosofia como um tipo de pensamento racional. Nós vamos ver hoje o que isso significa e vamos ver alguns princípios, então, do pensamento lógico-racional. Bem, primeiro, para a gente fazer uma retomada, então, vamos lembrar o que a gente já viu em filosofia aqui. Acho que a maioria de vocês já viu alguma coisa sobre isso. Bem, vamos lá, então. A gente já falou que a filosofia teve início na passagem de um pensamento mítico a um pensamento de tipo racional, né? A passagem, então, que aconteceu na Grécia clássica, da passagem do mito ao logos, né? O logos, então, é a palavra grega para o que os latinos depois traduziram por ratio ou ratio, né? Dessas duas palavras, então, nós temos hoje a razão, que vem do latim ratio, mas também temos, por exemplo, raciocínio, que tem a mesma origem no latim. E do logos, nós temos, então, a lógica, né? Então, reparem que essas duas palavras aqui nós usamos muitas vezes como sinônimos, né? Mas elas têm aplicações diferentes. Embora elas tenham uma origem comum e, na maioria das vezes, queiram significar a mesma coisa, né? Vamos adiante, então. Vamos falar, então, sobre a lógica. Há diversas maneiras de definir o que é a lógica, né? Mas para o que nos interessa aqui, nós podemos ficar com essa definição simples aqui. A lógica, então, é um estudo dos métodos e princípios da argumentação, né? O primeiro que sistematizou a lógica foi Aristóteles, né? Foi o primeiro que pensou nos princípios fundamentais da lógica, né? E é tanto que, a partir daí, nós passamos a chamar, inclusive, a lógica quase sempre de lógica aristotélica, embora existam outros tipos de lógica também, não é? Para Aristóteles, então, a lógica não era propriamente uma ciência independente, era para ele um instrumento. Então, a lógica era um instrumento para pensar corretamente. Um instrumento, em grego, organon. Organon é também o nome dos livros que Aristóteles escreveu sobre a lógica e seus princípios. Certo? Então, o que são os princípios fundamentais da lógica? Nós temos 3 princípios fundamentais aqui. E não há uma ordem de apresentação deles, e vocês vão ver que eles dependem um do outro. Então, não há uma ordem de importância aqui. Os princípios fundamentais da lógica são, então, esses 3. O princípio de identidade, o princípio de não contradição e o princípio do terceiro excluído. Vamos ver cada um deles, então. Primeiro, princípio de identidade. Vejam só. O princípio de identidade ele é formalizado da seguinte forma, que vocês veem na primeira linha ali. E essa formalização é lida como A é A. Explicando melhor isso. Significa que algo é idêntico a si mesmo, né?
parece algo muito trivial, né? E é para ser trivial. Os princípios justamente querem dizer algo intuitivo e que você não precisa demonstrar, porque todos nós, de certo modo, já operamos com eles. E o exemplo, então, é ainda mais simples. Sócrates é Sócrates. Óbvio, não é? Mas vejam só, se eu dissesse Sócrates não é Sócrates, compreendem como esse princípio é importante? Quer dizer, alguma coisa tem que ser ela mesma para que, a partir daí, nós possamos começar a falar algo, né, de inteligível sobre ela. Querem um exemplo prático, né, ainda mais simples? Carteira de identidade. Né? Sempre que alguém quer saber, precisa saber quem é você, muitas vezes você tem que apresentar num órgão público, por exemplo, a sua carteira de identidade, para a pessoa saber que, né, aquele que está se apresentando ali é você mesmo. Certo? Adiante, então. O segundo princípio é o princípio de não contradição. Novamente, como no anterior, na primeira linha, a formalização do princípio. E ele é lido da seguinte forma: A não pode ser A e não A. O que significa isso? Significa que algo não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Aqui nós temos um exemplo novamente com Sócrates, que é a nossa vítima favorita dos exemplos, né? E aqui nós temos então uma frase para vocês compreenderem como o princípio de não contradição ele é importante para não cairmos justamente em contradição. Vejam essa frase então. Sócrates é grego e Sócrates não é grego. É uma frase que não faz sentido, não é? Sim, porque ela é uma contradição. Então, o princípio de não contradição nos diz que essa frase ela não é correta. Né? Quer dizer, ou Sócrates é grego ou Sócrates não é grego. Não as duas coisas ao mesmo tempo. Ok? E agora, finalmente, o princípio do terceiro excluído, né? Que é formalizado da forma que vocês veem na primeira linha e é lido da seguinte forma: A é A ou não é A. Explicando. Quer dizer que algo é verdadeiro ou falso. Não há uma terceira opção. Por isso, né, o nome desse princípio. Princípio do terceiro excluído, porque nós não temos uma terceira opção aqui. E o exemplo aqui, novamente, então, é que Sócrates é grego ou Sócrates não é grego. Né? Então, se eu quero saber da nacionalidade de Sócrates, se eu quero saber se ele é grego ou não é grego, a pessoa não vai me responder uma terceira opção como Sócrates gosta de futebol. Né? Eu não quero saber uma terceira coisa. Eu quero saber entre essas duas opções, se algo é ou não é. Entendido? Muito bem, gente. Esses, então, são os três princípios básicos aqui do pensamento lógico-racional, né? Essa é uma aula, então, introdutória ao conteúdo que nós vamos ver a seguir. Se ficou alguma dúvida, vocês podem tirar, né, junto ao material que vocês vão ter também impresso, e vocês vão ter ali atividades também, e estaremos à disposição também para tirar qualquer outra dúvida. Certo? Bem, por hoje é isso, então até a próxima.